Lá nesse computador. Confere aí. Agora sim. Foi. Agora foi. Eu tenho posto as gravações no link que eu mandei para vocês do YouTube. Então, está disponível para vocês lá no canal do YouTube. Aí eu vou ver se esses dias eu consigo botar no ar. Vou ver se chega mais gente aí, que é para... Vocês conhecem, por acaso, uma pessoa chamada Edna Leal Marques? Conheço, professor. Edna Leal Marques. Vocês conhecem? Conheço. Conhece? Ela está Conheço. frequentando? Ela está... Está tudo certo com ela? Semana passada ela participou da aula. Eu não estou Semana conseguindo passada ouvir ela o que você está falando. Repete, Lucas. Semana passada ela participou da aula. Participou? Vai ver que ela não botou a presença dela lá. Participou. Vou mandar mensagem aqui para ela, peraí. Não, Ela tá foi bom. até aquela que Vou mandar mandou mensagem aquele pra ela. vídeo, professor. Oi? Lembra que aquele vídeo que eu te mandei no privado Da escápula. da escápula? Sim. Isso, foi ela. Ela já está aí? Ainda não. E João Luiz dos Santos. João Luiz dos Santos. João Luiz Não dos... está aqui, não. Ele é do turno da manhã, mas não está aqui, não. Só para saber se ele está frequentando, porque parece que ele não botou a presença no chat. Aí está Vou avisar ele. para mim. Tá, vou avisar ele. Perguntar para ele se ele está frequentando regularmente ou não, só para conferir. Eu fiz um esquema aqui para ventilar o meu computador, aqui, meu laptop, mas não ficou bom para o meu pescoço. Ergonomicamente, ele não está bom. Hoje eu tenho que rever isso aí. E agora, eu estou procurando aqui com os óculos aqui para ver vocês. Muito bem. Eu vou chamar aqui um filminho e depois eu mando para vocês o link para vocês poderem assistir outras vezes, porque, como eu já falei em outro momento, essa aula era para ser presencial, eu estou aí com vocês, fazendo as peripécias da gente aqui, para todo mundo aprender. Mais breve isso vai se regularizar e a gente vai fazer um negócio super legal, que é justamente isso que eu gosto. João Luiz Santos apareceu ali, ó. João Luiz presente. Cadê o João Luiz? Ele estava falando aqui comigo que ele tem assistido as aulas. Hein? Mas cadê ele aqui que eu não estou vendo? João Luiz está ali, está escondido atrás da porta ali, botou uma foto onde ele está atrás da porta. Tá bom, beleza. É só porque aparece aqui como se ele não tivesse posto a presença dele. Mas eu acredito que em breve a gente vai estar conseguindo tocar a nossa vida. Nós estamos previsto prova na próxima semana. Então, a orientação que a gente tem da instituição é que vocês deem uma entrada lá no AVA, porque a prova vai ser pelo AVA no dia 6. Então, eu vou botar aqui prova dia 6. Tá? A prova vai ser pelo AVA e, para vocês não terem dificuldade, o AVA é novo. Nós estamos, inclusive, passando por um momento de capacitação bastante enjoado. Amanhã mesmo vai ter mais uma capacitação para professores aqui
porque é tudo muito novo, é tudo muita novidade para a gente construir a prova para vocês. Mas não é nada do outro mundo, o material está lá todo o material está lá no, como é que é o nome, no YouTube, tá tudo, eu botei as gravações. Assim que eu puder, eu vou botar essa aqui também, porque demora muito. E eu vou mandar o link. E o link é o que é o mais interessante. Tá bom? Todo mundo entendeu? Era para ter mais gente aqui. Todo mundo entendeu? Eu vou chamar aqui a compartilhar a tela. E agora eu não vejo mais. Cadê o meu negócio? Estou intrometido aqui, que não tinha nada que está aqui. Só um instantinho que eu vou buscar ele aqui. Só um momentinho que ele está abrindo aqui. Esses adesivos detox estão dominando o mundo. Eles podem desintoxicar seu corpo durante a noite, por uma fração do preço de marketing. Vamos lá, vamos ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vê se abriu a tela aí para vocês. Para mim ainda não. Agora começou a compartilhar. Agora. Pisca para chuchu. Abriu? Abriu. Sim. Abriu. Eu vou acionar aqui, ver se o áudio tá bom para vocês, porque a semana passada deu um probleminha de áudio, mas eu acho que eu já matei a charada do áudio. Você vai se surpreender. Quando a gente estuda membro superior, a gente estuda ombro, braço, antebraço e mão. É isso que a gente estuda quando a gente está vendo o membro superior. Se vocês perceberem, o membro superior ele é análogo ao membro inferior. Então tá aqui, eu vou fazer o seguinte. Apesar do trapézio ser um músculo que movimenta o ombro, ele é um músculo do dorso. Então eu vou tirá-lo daqui, tá bom? Para a gente ver algumas coisas importantes. Tem alguns músculos aqui que são estabilizadores da escápula, que são importantes, mas eu vou falar exatamente do que a gente estuda quando fala de membro superior, tá bom? Por exemplo, peitoral a gente estuda na parte de tórax. Então o que a gente vai ver? Ombro, é isso aqui, ó, manguito rotador e deltoide, tá bom? Então primeira coisa, na parte lateral do ombro eu tenho o deltoide. Lembra que minha metodologia é baseada em nomenclatura? O que significa deltoide? Isso aqui, ó. Delta é um triângulo. Oide vem do grego em forma de. Então, o que é um deltoide? É um músculo que tem o formato de um triângulo, tá bom? Ele tem o formato de um triângulo de cabeça para baixo. O nome desse cara aí é deltoide. O deltoide tem uma porção anterior, que é o deltoide anterior, essa aqui, ó. Tem uma porção posterior, deltoide posterior, e uma porção média, tá bom? Então, o deltoide tem 3 porções: anterior, média e posterior. As 3 partes do deltoide
são inervadas pelo nervo axilar, tá bom? Então, esse nervo que passa nessa região aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui um negócio que é bem legal. Ó. Vou ter que tirar essa parte posterior aqui, ó. Olha aqui, ó. O nervo axilar, ele vai atravessar o ombro nesse espaço aqui, ó. Isso aqui é chamado espaço quadrangular, ó, porque ele tem o formato de um quadrado, ó. Então, o nervo axilar passa aqui, ele pode ser comprimido nesse espaço. Ele é um nervo que ele contorna a cabeça do húmero, tá bom? Ele é um nervo chamado nervo circunflexo, igual as artérias e veias que passam por aí, ó. Eu tenho as artérias e veias circunflexas aí. Se eu tirar o deltoide, ó, o deltoide é inervado pelo axilar. Você vai perceber isso, ó. Então aqui eu tenho o nervo axilar vindo aqui contornando aqui a parte proximal do húmero. Por isso que ele é um nervo circunflexo. Olha aqui as artérias e veias circunflexas aqui, ó. Tudo que é circunflexo, ele rodeia uma parte do seu corpo, tá bom? Tá vendo a importância da nomenclatura para você entender alguma parte do corpo humano? Então a gente viu aí a porção lateral do ombro ocupada pelo deltoide. Essa porção posterior do ombro aqui, ela é ocupada pelo manguito rotador. Esses aqui são os músculos do manguito rotador, são 4. O supraespinal, o infraespinal, o redondo menor e o músculo subescapular, esse aqui, ó. Por que eles são músculos do manguito rotador? Porque se vocês perceberem, deixa eu tirar essas bursas, elas me atrapalham aqui, ó. Então tá aqui, ó. Músculos do manguito rotador. Se você ver, eles contornam a cabeça do húmero e eles vão abraçar a cabeça do húmero para quê? Para dar estabilidade à cabeça do húmero e fazer movimentos rotacionais e de abdução, como no caso aqui do músculo supraespinal. Então, a função dele, quando você vê aqui, ó, parece que esses músculos estão pegando seu ombro e falando, vem cá, meu nego, entendeu? Então, eles estão fazendo isso. Porque a articulação glenomeral é uma articulação que ela não tem boa estabilidade. Você tem um cabeção de húmero para uma glenoide rasa. Então, você tem que ter ligamentos que não dão conta do recado e músculos para dar estabilidade dinâmica a essa região. Uma coisa interessante sobre os músculos do manguito é o seguinte, ó. Esses 3 músculos posteriores aqui do manguito, ó, supra, infra e redondo menor, eles vão se inserir no tubérculo maior do húmero, tá bom? O único músculo do manguito rotador que se insere no tubérculo menor é o subescapular. Então esses aqui são os músculos que se inserem nos tubérculos do húmero, tá bom? Então esses são os músculos do manguito rotador. Rogério, são só esses 4 os músculos do manguito? São. Não cai na pegadinha. Tem gente que coloca esse cara aqui também, ó. Esse aqui é o redondo maior. Ele não faz parte. Ah, por que, Rogério, não faz parte? Tá vendo a inserção dele aqui, ó, no húmero? Margeia a cabeça do húmero. Dá estabilidade à articulação glenomeral. Faz movimento rotacional? Então não. Tá bom? Então aqui a gente não tem um músculo estabilizador da glenomeral, que é a característica dos músculos do manguito rotador. Tá bom? Então tá aqui, ó. A gente viu lá os músculos do manguito rotador. São músculos do ombro. Parte do braço. Ah, aqueles músculos do manguito rotador. Inervação deles. Olha que fácil, ó. Vou colocar a parte da inervação, você vai entender fácil, ó. Esse nervo aqui que entra por cima da escápula, esse aqui, ó, é chamado nervo supraescapular. Esse nervo supraescapular, ele entra aqui, ó, pela incisura da escápula. Se você não sabe para que serve a incisura é para passagem, principalmente do nervo supraescapular, ele fica limitado aqui pelo ligamento transverso superior da escápula aqui, ó. Tá bom? Então esse ligamento transverso superior limita, e às vezes se esse nervo tiver uma compressão nesse espaço, você pode ter alterações desses músculos do manguito, tá? Então o supra e o infra são inervados pelo nervo supraescapular, tá bom? O redondo menor é inervado também pelo nervo axilar, tá bom? Então o nervo axilar inerva também o redondo menor. Então além de inervar o deltoide, o nervo axilar ainda inerva o redondo menor. E o músculo subescapular, ele é inervado por nervos de mesmo nome, tá bom? Os nervos subescapulares, superior e inferior, tá bom? Então vocês estão vendo aqui o nervo subescapular superior, ó. É um dos nervos que inerva o músculo subescapular, tá bom? Então o músculo subescapular é inervado
por um nervo de mesmo nome, tá bom? Não é fácil isso, gente? Deixa eu tirar o peitoral maior para não atrapalhar a gente aqui, ó. Tira a parte de nervos. Braço. Cara, braço é muito fácil. Você vai dividir o braço em anterior e posterior agora, tá bom? Na porção anterior do braço, você tem 3 músculos. O bíceps braquial, esse aqui que fica próximo do ombro, que é o córaco braquial, e esse aqui que fica mais próximo ao cotovelo, que é chamado músculo braquial. Então você percebe que eu tenho um músculo principal, que é o bíceps, que ele é biarticular. Ele favorece movimentos de flexão tanto da articulação do ombro quanto da articulação do cotovelo. Tá bom? Por quê? Porque ele é biarticular. Ele atravessa a glenomeral e atravessa a articulação do cotovelo. Se a gente olhar esse outro músculozinho aqui, ó, deixar todo mundo transparente, ó. Esse aqui é o córaco braquial, ó. Por que ele tem esse nome? Porque se estende do coracoide até o braço. E ele faz movimento somente no ombro. Então ele é um flexor de ombro. E esse outro músculo que a gente tem aqui na região do cotovelo, ó, esse aqui é chamado músculo braquial. O músculo braquial ele fica por baixo do bíceps aqui na região do cotovelo. Ele realiza somente flexão do cotovelo. Ou seja, músculos que atravessam as articulações pela parte anterior são flexores. Tá vendo que todos esses músculos que a gente tem aqui no compartimento anterior do braço, eles são flexores. Córaco braquial, flexor de ombro. Braquial, flexor de cotovelo. Bíceps braquial, flexor de ombro e cotovelo. E também é um supinador, tá bom? E ele é inervado pelo nervo músculo cutâneo, tá bom? Então é o nervo músculo cutâneo que vai inervar esses músculos do compartimento anterior. Eita, lele. Vou ter que tirar a cabeça do bíceps aqui. Que ele é o nervo perfurante, tá aqui, ó. Nervo músculo cutâneo aqui, ó. Tive que tirar a cabeça curta do bíceps, ó. Então tá aqui, ó, nervo músculo cutâneo. Ele era chamado antigamente de nervo perfurante de Casserius aqui, ó. Que ele perfura o córaco braquial. Então essa é a inervação desses 3 músculos. Agora para ficar fácil para vocês entenderem, ó. Então tá aqui, ó. Todos os músculos do compartimento anterior, ó. Bíceps braquial na sua cabeça longa, córaco braquial e músculo braquial. Se a gente tirar aqui, ó, não sobra nenhum músculo no compartimento anterior. No compartimento posterior, o que a gente tem? Só um músculo. Só um, Rogério? Mas e a extensão, como que a gente faz? Calma. Lá no compartimento posterior a gente tem o tríceps braquial. Tríceps braquial tem uma cabeça longa, uma cabeça lateral e uma cabeça medial. Por isso que ele é o tríceps. Tem 3 origens e uma inserção. Músculo tríceps braquial, seguindo a nossa regra. Se ele é um músculo que está na parte posterior e atravessa a articulação do ombro e do cotovelo por essas partes, olha só. A cabeça longa do tríceps, ela estende a articulação do ombro. E todas as demais partes do tríceps braquial são extensoras de cotovelo. Então esses músculos do braço seguem a nossa regra que a gente viu na aula de terça-feira passada, onde os músculos do compartimento anterior são flexores, os músculos do compartimento posterior são extensores, e você viu que aqui a gente tem o deltoide, que ele é um músculo lateral. Músculos laterais são abdutores. E a gente sabe o seguinte, que o músculo deltoide, ele tem uma porção anterior também. Sabe o que ela faz? Ela auxilia a flexão. Por quê? Porque é uma cabeça anterior. O deltoide posterior auxilia a extensão do ombro. E a contração do deltoide como um todo gera um potente movimento de abdução do ombro. Não é linda essa parte? Ô Rogério, e a inervação do músculo tríceps braquial? A inervação do tríceps é feita pelo nervo radial. O nervo radial é o nervo que tem maior extensão de inervação no membro superior. Nervo radial é esse cara aqui, ó. Esse mais grossão aqui, ó. Ele vai penetrar no braço pela axila, vai contornar o húmero posteriormente, desce inervando o tríceps e todos os extensores dos membros superiores. Isso aqui é uma regra, tá? Já vou dar uma dica ouro para vocês aqui, ó. Vocês veem como eu sou um cara legal com vocês? Dica ouro. Todos os músculos que são extensores no membro superior, todos, qualquer músculo que tem extensor no nome, é inervado pelo nervo radial. Músculo tríceps braquial tem extensor no nome? Não, mas tem extensor na sua ação. Então,
ele é um nervo extensor. Ele vai inervar o tríceps braquial e todos os extensores que a gente vai ter aí do cotovelo para baixo, tá bom? Então o nervo radial é um nervo extensor. Então tira tríceps, você vai ver que não sobrou nenhum músculo aqui nesse compartimento do braço. Aqui tem um grande dorsal, tira ele. Olha aí que coisa linda. Tá bom? Então vocês viram aí, ombro, que a gente tem a parte lateral do ombro com deltoide e a parte posterior com manguito rotador. Braço, parte anterior do braço, flexores. Parte posterior, extensores. Deltoide é inervado pelo nervo axilar. Flexores, pelo nervo músculo cutâneo. E tríceps é inervado pelo nervo radial. Pegou a referência? Gente, antebraço. Antebraço é aquela parte do corpo que as pessoas falam, cara, eu nunca vou aprender essa desgrama aqui. Vou mostrar para você que é possível. Para você saber os músculos do antebraço, você tem que fazer o seguinte, ó. Você tem que vir procurar esse Vzinho aqui, ó, no antebraço, no cotovelo, na verdade, ó. Tem um Vzinho aqui, ó. Tá bom? Tá aqui, ó. Tem um Vzinho, ó. Esse Vzinho aqui, ó, ele vai ser formado entre os músculos pronador redondo e braquiorradial. Deixa eu ver se minhas canetas estão aqui. Pera aí. Como conseguir uma internet super rápida onde e quando quiser em 60 segundos. Esse aparelho pode... Tá aqui, ó. Ó, o Vzinho aqui, ó. Ele vai fazer isso e isso, ó. É isso que eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho a fossa cubital, tá? Que é esse espaço aqui, ó. Isso aqui é a fossa cubital. Lateralmente eu tenho o braquiorradial. Medialmente eu tenho o músculo pronador redondo. E aí eu vou traçar uma linha entre eles aqui, ó. Tracei uma linha entre eles aqui. Lembra que quando eu falo para vocês que é a técnica que eu uso, que é a técnica de cortes, como que a gente corta o antebraço para você entender com mais facilidade? É fácil, ó. A gente vai ver aqui o antebraço em dois compartimentos. Esse aqui, ó, que é esse, ó, é o compartimento anteromedial. Esse é o compartimento anteromedial. Então, se eu fizer essa linha aqui no meu braço, ó, vim aqui, fiz a linha aqui. O que eu tenho aqui? Esse aqui é o compartimento anteromedial. Ainda bem que tem álcool por toda a casa agora, né? Então, esse aqui é o compartimento anteromedial. Já segura esse nome aqui, ó. Compartimento anteromedial. Tá vendo isso aqui também no boneco? Aqui, ó. Anteromedial. E eu tenho um compartimento aqui também para fora, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o compartimento posterolateral. Então aqui eu tenho um compartimento posterolateral, é o PL aqui, ó. Então esse aqui é o compartimento PL. Anteromedial, posterolateral. É o que vocês estão vendo aí, ó. Aqui o compartimento anteromedial e o compartimento aqui, ó, é o compartimento posterolateral. E daí, Rogério? Que eu tenho um compartimento anteromedial e um posterolateral. E daí? Que é aqui que a mágica acontece. Lembra que os músculos anteriores eram flexores e os músculos posteriores extensores? Pois é, a gente vai usar essa regra. Sabe como? Tá vendo que aqui o compartimento é antero, ó, que vem de anterior, e esse aqui é póstero. O que isso significa? Significa que esse compartimento anteromedial aqui, sabe o que ele possui aqui dentro dele? Ó? Nessa região do antebraço, músculos flexores. Ah, flexores de quem, Rogério? De punho e dedos. Ou seja, quando eu faço esse movimento aqui, ó, tá vendo quando eu faço flexão? Que é essa região que se movimenta aqui, ó, do meu antebraço, ó. Porque eu tô fazendo flexão. Então esse compartimento aqui, ó, é flexor. Só tem flexor nesse compartimento, Rogério? Não. Aqui a gente encontra também os pronadores. Parece que eu passei na faculdade hoje aqui. Então, o compartimento anteromedial, ele possui os músculos flexores de punho e dedos
e os músculos pronadores do antebraço. É isso que a gente encontra nesse compartimento anteromedial. Então tá vendo o anterior aqui, ó? Flexores e pronadores. É isso que a gente vai ter aqui, ó. Você tá vendo como é importante você saber o passo a passo em anatomia? Você dividir as partes para saber o que tem lá? Eu aposto que quando você estudava o antebraço, você não sabia por onde começar. Primeira coisa, divide. Segunda, encontra os dois compartimentos. Terceira, saiba o que tem em cada um desses compartimentos. E agora ficou fácil pra caramba. Por quê? Porque no compartimento posterolateral é exatamente o contrário. Se o compartimento é posterior, aqui eu tenho os músculos extensores. Não sei se está parecendo o contrário para vocês aí. Mas eu tenho músculos extensores e eu tenho também o músculo supinador. Eu tenho músculos com outros nomes aí também, mas basicamente o que se destaca no compartimento posterolateral são os músculos extensores e supinadores. Essa aqui é aquela aula que o professor deu para mim na pós e eu nunca mais esqueci. Inclusive a inervação também é bem organizada aqui. Para você que acha que a inervação é uma zona, não é. Sabe como é a inervação desse segmento? Olha que fácil aprender isso aqui. Eu vou tirar músculo por músculo para você ver que todos os músculos do compartimento posterolateral, salvo, se eu não me engano, 2 exceções, tem extensores no nome. Eu vou mostrar todos para vocês aqui. E os músculos do compartimento anteromedial, vocês vão ver todo mundo com esse nome aqui. Se eu não me engano, só um músculo desse compartimento aqui não tem flexor ou pronador no nome, que é o palmar longo. De resto, todos os outros têm. Então é isso que a gente fez aqui. Olha como o antebraço é fácil. Divide e acha o Vzinho. O que tem no Vzinho? Fossa cubital. Tá bom? Achou o Vzinho. Lateralmente é o Vzinho. Compartimento posterolateral. Medialmente é o Vzinho. Compartimento anteromedial. E daí? No compartimento anteromedial, o que eu tenho? Flexores e pronadores. No compartimento posterolateral, o que eu tenho? Ó, olha agora, ó, aqui, ó. Quando eu mexo aqui, ó, fazendo extensão, olha quem mexe aqui, ó. Então aqui eu tenho músculos, ó, extensores, tá vendo, ó? Quando eu faço extensão, mexe aqui, ó. Quando eu faço flexão, mexe o anteromedial. Entendeu o espírito da coisa? É assim que a gente aprende anatomia, dividindo e organizando nossos estudos. Só para vocês entenderem como a coisa é organizada. Todos os músculos do compartimento posterolateral, todos, sem exceção, são inervados pelo nervo radial. O nervo radial, ele inerva todos os músculos extensores do membro superior. Lembra que eu falei para vocês isso no começo da aula? Ele inerva todos esses músculos extensores do membro superior. Não tem um músculo extensor do membro superior que não é inervado pelo nervo radial, tá bom? Ou seja, quem são os extensores? Tríceps. E aí eu vou ter todos os músculos do compartimento posterolateral inervados pelo nervo radial. Sabe quando você fica estudando, você pega o livro e fica assim, ó, músculo extensor radial longo do carpo, origem, tal, inserção, tal, inervação, tal, e passa. Extensor radial curto do carpo, origem. Tá? Não sei se você percebeu, mas quando você pega todos os grupos musculares, geralmente os grupos musculares, eles são inervados pelo mesmo nervo. Alguém falou que eu não tenho tatuagem, tá bom? Então você tem que sair daquela de ficar decorando coisas, entendeu? Então, segura essa que é legal. Gente, vocês entenderam como isso aqui é ouro para vocês? Compartimento anteromedial. Você quer uma outra dica ouro? Todos os músculos do compartimento anteromedial são inervados pelo nervo mediano. Olha que coisa linda você saber disso. Fala sério. Não fica organizado quando você estuda desse jeito? Todos os músculos do compartimento anteromedial são inervados pelo nervo mediano, exceto flexor ulnar do carpo e a metade ulnar do flexor profundo dos dedos. Tirando esses dois músculos, na verdade um músculo e meio, todos os outros músculos do compartimento anteromedial são inervados pelo nervo mediano. Olha que dica ouro que vocês têm aqui, ó. Se vocês tirarem essa foto aqui, ó. Tira a foto, ó. Tirou a foto? Tô aqui do lado. Tira a foto agora.
Vocês entenderam o esquema que está no meu antebraço. Então eu vou começar pelo compartimento anteromedial, esse aqui, ó. Vocês não vão acreditar. A mágica vai acontecer aqui, ó. Então o que eu falei para vocês, ó? Todos os músculos desse compartimento anteromedial ou tem pronador ou tem flexor no nome. Quer ver como é verdade? Olha isso aqui, ó. São 5 músculos do compartimento superficial. Olha isso aqui, ó. Pronador redondo, esse cara, vou esconder. Flexor radial do carpo, é esse cara aqui, ó. Tá bom? Esse aqui não tem o nome flexor. É o único deles, ó. Esse aqui é o palmar longo. Esse aqui é o palmar longo. Não tem flexor no nome, mas é um flexor. Esse aqui é o flexor ulnar do carpo, quarto músculo superficial. E esse aqui, ó, é o último músculo do compartimento superficial. É o músculo flexor superficial dos dedos. Tá bom? São 5 músculos superficiais no compartimento anteromedial do antebraço. Aí a pergunta é, Rogério, quantos músculos tem no antebraço ao todo? 20. Sendo que 8 são no compartimento anteromedial. 5 superficiais e 3 profundos. Agora, olha o nome desses profundos aqui. Daqueles músculos do compartimento superficial, só o flexor ulnar do carpo não é inervado pelo nervo mediano. Tá bom? Beleza, então isso aí vocês já sabem. E aqui eu tenho os outros 3 músculos, ó. O flexor profundo dos dedos, que é esse aqui. Esse aqui, ó, é o flexor longo do polegar, que é esse cara aqui, ó. Flexor longo do polegar, esconde ele. E o último músculo do compartimento anteromedial é o pronador quadrado. Vocês viram? Todos os músculos do compartimento anteromedial ou tiveram flexor no nome ou tiveram pronador no seu nome, exceto o palmar longo. Qual desses músculos aqui do compartimento anteromedial não é inervado pelo nervo mediano? Somente o flexor ulnar do carpo e a metade ulnar do flexor profundo dos dedos. Quem inerva eles, Rogério? O nervo ulnar, tá bom? Então o nervo ulnar, a área de inervação motora dele no antebraço é 1 músculo e meio, tá bom? É isso que a gente tem de área de inervação do ulnar. Vou virar aqui, ó. Virei. Quando a gente olhar desse lado aqui, a gente já viu que lá no compartimento anteromedial a gente tem 8 músculos, tá bom? São 8 músculos, 5 superficiais e 3 profundos. Aqui nesse compartimento a gente vai ter mais 12 músculos. Então aqui tem que dar 12 músculos, tá bom? Então olha só aqui, ó. Compartimento superficial, ó, dos extensores. Isso aqui é o posterolateral, ó. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais um músculozinho que eu vou ter aqui embaixo, 7 músculos que a gente vai ter aqui no compartimento superficial. E outros 5 músculos no compartimento profundo. Quer ver, ó? Aqui a gente vai ter uma coisa, gente. Esse aqui é o músculo braquiorradial. Braquiorradial é esse aqui, ó. Todo mundo conhece o braquiorradial, né? O cara vai na academia, vou fazer antebraço. Quando faz antebraço, né? Faz na posição neutra, ou assim, a rosca. Isso faz braquiorradial, todo mundo sabe, né? O braquiorradial, esse é um músculo flexor. Mas ele é flexor, sabe por quê? Porque ele é o único músculo do seu corpo que tem origem distal e inserção distal. Nenhum outro músculo do seu corpo tem essa característica. Para que ele serve, Rogério? Para o reflexo de retirada. Quando você tem o reflexo de retirada, se retira rápido, por quê? A alavanca do braquiorradial permite que esse músculo faça movimentos rápidos, que é aquele movimento de retirada, tá bom? Só que mesmo sendo um flexor, ele é inervado pelo nervo radial. Então, é uma exceção maldita no nosso esquema didático aqui, tá bom? Então, tirando ele, e se eu não me engano, mais 3 músculos aqui, todos vão ter extensor ou supinador no nome. Vamos ver aqui, ó. Tirei. Extensor radial longo do carpo, é esse cara aqui. Extensor radial curto do carpo, é esse cara aí. Extensor dos dedos, é esse aqui. Gente, só tem um extensor dos dedos, tá? Flexor você tem superficial e profundo. No caso dos extensores, só tem um extensor dos dedos, tá? Esse aqui é o extensor dos dedos.
Aqui eu tenho o extensor do dedo mínimo, tá bom? Que é esse cara aqui. Aqui eu tenho o extensor ulnar do carpo. E aqui eu tenho o músculo ancôneo. Esse aqui é o ancôneo, tá bom? Vocês viram aí? 7 músculos no compartimento superficial aí. Quem não tem o nome extensor aí? Só o braquiorradial e o ancôneo. De resto, tudo é extensor de alguma coisa, vocês viram? Músculos do compartimento posterolateral ou são extensores ou supinadores. Essa é a regra, não é? Aí aqui no compartimento profundo, a gente vai ter 5 músculos, tá bom? Verifica que ainda é o compartimento posterolateral. E no final de tudo isso aqui, eu vou dar uma outra dica ouro para vocês aqui, sobre esses músculos, tá bom? Vocês vão adorar. Aqui eu tenho o músculo supinador, próximo ao cotovelo, então segue a regra, supinador. Aí aqui eu tenho os músculos da tabaqueira anatômica, tá? Aí vai ter um outro músculo aqui que não tem extensor no nome, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o abdutor longo do polegar. Esses 3 músculos aqui, ó, são músculos para o movimento do polegar. São os músculos da tabaqueira anatômica, esses aqui, ó. O abdutor longo do polegar, o extensor curto do polegar e o extensor longo do polegar. São esses 3 aqui, ó. Abdutor longo, extensor curto e extensor longo. Tá vendo, ó? O abdutor não tem extensor no nome, tá bom? Esse aqui é o extensor curto do polegar. Esse aqui é o extensor longo do polegar. E por último aqui, esse aqui é o extensor do indicador, ó. Esse aqui é o músculo extensor do indicador. Viu, ó? Sobrou mais nenhum músculo aí. Mão. Cara, você sabia que a mão é a coisa mais próxima da perfeição que existe? Sabe quando o cara tá na praia olhando as pessoas lá? Eu olho a mão das pessoas. A mão é a coisa mais incrível que existe. Olha a minha mão ferrada aqui, olha isso aqui. Caí de moto. Regacei a mão. Tava um calor desgraçado. Tava sem luva, sem jaqueta. Me ralei inteiro. Mas a mão continua aqui, continua boa. Minha mão esquerda. Sabe o que proporcionou para o ser humano um crescimento tão grande do cérebro em tão pouco tempo? Pouco tempo eu digo, sabe? 200 mil anos. Sabe por quê? Se você pegasse uma criança, um Homo sapiens, do ano 190 mil antes de Cristo, e desse um iPhone na mão dessa criança, sabe o que ia acontecer? Ela ia aprender a mexer naquele iPhone. Porque o cérebro humano está desenvolvido aí há cerca de 200 a 300 mil anos. Sabe o que permitiu o desenvolvimento do seu cérebro? Porque era assim, o homem de Neandertal, o homem pré-histórico, ele tinha um crânio pequeno, ou seja, um cérebro pequeno e uma mandíbula grande. Ele não tinha o conhecimento do fogo para deixar aquela comida mais mole e aliviar para os dentes. O que começou a acontecer? A mão desses homens da caverna começou a se modificar de uma forma que ele começou a construir ferramentas. E as ferramentas que o homem foi construindo e depois a descoberta do fogo permitiu ao homem comer comidas mais macias, tá? E produzir ferramentas mais elaboradas. O que começou a acontecer? O cérebro começou a crescer por causa que a mão começou a ter mais funções. Esse aqui é o movimento que mudou a história da humanidade, ó. A oposição do polegar. É incrível isso. Eu trabalhei com mão durante 5 anos. Trabalhei em clínica de terapia de mão e vi de tudo lá. Coisas incríveis que vocês não acreditam. E coisas terríveis também. Porque acidentes de trabalho geralmente é em mão, né? Gente amputada, lesões de nervos. É a tragédia também. Mas eu tenho uma afeição pela mão que não me deixa falar sobre essa parte do corpo de forma superficial. Então, para a gente falar de forma aprofundada sobre a mão, o que você tem que saber? Que a gente tem os músculos tenares, que formam a eminência tenar, os músculos hipotenares e os músculos intrínsecos na mão, tá bom? Que são os lumbricais e os interósseos. Esses músculos aqui, ó, a gente vai ter a maior parte deles sendo inervadas pelo nervo ulnar. Ó, o nervo ulnar. O nervo ulnar, ele vem aqui, penetra na mão, ó, e ele vai inervar a maior parte desses músculos que a gente tem na mão aqui. Praticamente somente a eminência tenar e o primeiro lumbrical são inervados pelo nervo mediano, que é esse aqui, ó.
Esse aqui é o nervo mediano, ele penetra na mão. O nervo mediano ele tem área de inervação cutânea na sua mão. Quando você perde sensibilidade da palma da mão, isso é uma lesão do nervo mediano. Quando você perde sensibilidade no dorso da mão, isso é problema do nervo radial. E quando você perde sensibilidade na borda ulnar, isso é um problema do nervo ulnar. E quando esses nervos penetram na mão, evidentemente eles vão penetrar e inervar a pele e os músculos, tá bom? A maior área de inervação cutânea é do mediano. Então, sabe quando vocês pegam um objeto assim no escuro e palpam, sabe, bolsa de mulher, pega lá, mete a mão lá dentro, já sabe que é... Sabe como chama essa sensibilidade? Chama esterognosia. É a capacidade que você tem de reconhecer objetos. Pessoas que têm síndrome do túnel do carpo avançada, né, uma compressão do nervo mediano no nível do túnel do carpo, que gera uma alteração sensitiva na mão, é muito legal esse teste assim. A gente tapa o olho da pessoa e você dá uma coisa simples para a pessoa reconhecer, tipo uma bolinha, um óculos, uma chave. O cara não consegue reconhecer. Sabe por quê? Porque a estrutura que tem mais conexão com o seu cérebro no seu corpo é a mão. Cara, a área sensitiva e motora da mão no cérebro ocupa 70% do córtex cerebral. A mão é incrível, cara. A mão é uma coisa incrível. Eu sou suspeito para falar. E vamos falar aqui sobre os músculos da mão. Porque tem gente que é assim, mão, eminência tenar, hipotenar... Calma, cara. O que você tem que saber sobre essas eminências? Essas eminências aqui, tenar e hipotenar, são músculos, são grupos musculares, tá bom? Aqui a gente vai ter 4 músculos na eminência tenar, e aqui a gente tem 3 músculos na eminência hipotenar, mais um outro músculozinho superficial aqui, tá bom? Esses músculos da eminência tenar são músculos para o movimento do polegar. Foram esses músculos que se desenvolveram e permitiram isso aqui, ó. Cara, é incrível isso. E os músculos da eminência hipotenar, eles fazem isso aqui, ó. Esse movimento aqui é chamado oposição, ó. Oposição do polegar e oposição do dedo mínimo, ó. Tá bom? Quem faz a oposição do polegar? Os músculos da eminência tenar. São 4, tá bom? Um tem o nome de abdutor, tudo é do polegar. Um é abdutor, outro é adutor, outro é oponente e outro é flexor. Esse aqui, ó, esse primeiro aqui é o músculo abdutor curto do polegar. É o primeiro músculo que a gente vai ver na eminência tenar. Então, escreve aí, eminência tenar, 4 músculos. Primeiro, abdutor curto do polegar. Por que curto, Rogério? Porque vocês viram que a gente tem um abdutor longo, que é um dos músculos da tabaqueira anatômica. Então, esse aqui é o abdutor curto do polegar, ok? Esse outro aqui, ó. Esse aqui é o músculo flexor curto do polegar. Por quê? Porque eu tenho também um extensor longo do polegar, um flexor longo do polegar, tá bom? Então esse aqui é o flexor curto do polegar. Então, segundo músculo da eminência tenar, flexor curto do polegar. Esse aqui, ó, é o músculo oponente do polegar, e esse outro aqui, ó, que ele tem 2 partes, ó. Esse aqui é o adutor do polegar, ó, tá bom? O adutor do polegar, ele tem uma cabeça transversa e uma cabeça oblíqua aqui, ó. Então esse aqui é o adutor do polegar, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Então essa aqui é a parte oblíqua, e essa aqui é a parte transversa do adutor do polegar. Então esses são os 4 músculos da eminência tenar. Tá vendo que aí, quando eu tirei os músculos da eminência tenar, não tem mais nenhum músculo que movimenta o polegar de forma precisa? Se você não tivesse a eminência tenar, seu dedão ia ser morto. O mais próximo, o nosso ancestral mais próximo do nosso polegar é o macaco. E o macaco ainda tem o dedão curto. Ele tem habilidades manuais para fazer ferramentas. Se você perceber o macaco, quem estuda com macaco sabe que o macaco é mega inteligente e a mão dele tem a capacidade de produzir ferramentas também. Ele tem ferramentas para se alimentar, para matar as coisas. É um negócio muito louco. Macaco, eu sou fã dos macacos, tá bom? Então viu aqui, ó, que a eminência tenar são 4 músculos que movimentam o polegar. Então é flexor curto, abdutor curto, adutor do polegar e o oponente do polegar. Do outro lado, na borda ulnar da mão aqui, ó, vocês têm os músculos da eminência hipotenar. Esse aqui, ó, esse transversalzinho aqui é o palmar curto. Esse é o palmar curto, tá bom? Abaixo do palmar curto a gente vai ter os músculos da eminência hipotenar. Segue a regra também.
Tá bom? Vocês vão perceber que eles têm os mesmos nomes dos músculos da eminência tenar. Olha o nome desse aqui, ó. Esse aqui é o abdutor do dedo mínimo. Ah, Rogério, é abdutor curto? Não, é abdutor do dedo mínimo. Só tem ele para o dedo mínimo, tá bom? Você vai ver que tem abdutor, tem flexor e tem oponente aqui também, ó. Esse aqui é o abdutor do dedo mínimo, tá bom? Esse aqui, ó, é o flexor do dedo mínimo, tá bom? Flexor curto do dedo mínimo. Esse é flexor curto, tá bom? Do dedo mínimo. E por baixo dele aqui, ó, eu tenho o oponente do dedo mínimo. Esse aqui é o oponente do dedo mínimo. Então, na eminência hipotenar, tem 3 músculos. Eles são relativos ao dedo mínimo. Abdutor, oponente e flexor curto. Tá bom? Vocês viram que os nomes são bem parecidos? A diferença é que na eminência tenar vocês têm um a mais ali, que é o adutor do polegar, coisa que a gente não tem aqui. Tá bom? Não tem um adutor aqui. Vocês viram que fácil, mão? Ó? Sobrou agora só os músculos intrínsecos da mão. O que a gente tem aqui na palma da mão? A gente tem esses músculos aqui, ó, que são os lumbricais, tá bom? Opa, são os lumbricais. Eu tenho 4 lumbricais aqui, ó, tá bom? Esses músculos lumbricais, perceba, ó, que eles não têm origens ósseas. Parece que eles estão flutuando na mão aqui, ó. Parece que está flutuando, ó. Olha lá. Por que parece que eles estão flutuando? Tanto os lumbricais da mão quanto os lumbricais do pé são músculos com origens tendíneas. Eles se originam nos tendões flexores aqui. No caso lá dos plantares, nos tendões flexores plantares. No caso desses lumbricais palmares, eles se originam nos tendões flexores palmares aqui, ó. Então esses aqui são os lumbricais. Primeiro, segundo, terceiro e quarto lumbrical. Tira. Saiu, tá vendo? O que sobrou? Somente os músculos interósseos. Os lumbricais, eles fazem esse movimento aqui, ó. Principalmente esse movimento de flexão da metacarpofalangiana. E esses músculos interósseos, adução e abdução, tá bom? Aqui eu tenho os interósseos palmares, tá bom? Aqui, ó, são 3 interósseos palmares aqui, ó. Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro interósseo palmar, segundo interósseo palmar, terceiro interósseo palmar aí, tá bom? Tira. Tirando os interósseos palmares, sobra só os interósseos dorsais. São 4, ó. 1, 2, 3, 4 interósseos palmares. Aí, ó. Tirando os interósseos, não sobrou nenhum músculo aqui na mão. Viu que incrível? Esse roteador Wi-Fi acessível e portátil está dominando o mundo. Esse aparelho pode fornecer Muito bem, todo mundo viu o filminho aí. Agora seria, ó, a hora da gente fazer a prática da palpação, né? O nosso referencial maior de cotovelo são os 2 epicôndilos e o olecra. Os 2 epicôndilos vão ser o ponto de inserção do complexo posterior extensor e o epicôndilo medial do complexo anterior flexor, porque essa é a posição anatômica. Agora a gente faria a prática de fazer a palpação seletiva de cada músculo superficial desses, né? O método didático seria o método Murundum, que a gente faz um Murundum para todo mundo ver, que é super legal e sempre funcionou. Então, daqui não tem como fazer um Murundum e todo mundo ver, né? A gente estava esperando justamente para que a gente se reunisse e pudesse mostrar ao vivo toda essa questão palpatória de bíceps, tríceps, né? Flexores e extensores de punho e de dedos. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês no mundo do esporte, o músculo braquiorradial, que foi aquele que o Rogério citou, que é o músculo de retirada, o músculo de fuga, quando você toma um choque, quando você fura o dedo, quando você queima a mão, você puxa rápido. Esse músculo sempre precisa de uma atenção.
Esse músculo sempre precisa de uma atenção especial, né? Tanto no treinamento, como no alongamento, como no relaxamento, como na participação da maioria dos esportes, não só de luta, como com bola. Porque é ele que dá o reflexo de retirada, é ele que salva. Deu para entender? Sim. Então, vocês devem anotar aí epicôndilo lateral, epicôndilo medial, olecrano e o músculo braquiorradial. Para nós, palpatoriamente, para nós no mundo do esporte, ele é o importantão, porque é aquele que salva. Vai prender a mão na porta, é ele que salva. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma alteração aqui. Professor, epicôndilo lateral, epicôndilo medial. Olecrano e o músculo braquiorradial. O Zoom está dando uma surra aqui, está piscando tudo aqui na minha frente e nada sai da frente. Não cresce aqui a imagem de vocês. Agora foi. Então, eu tenho aqui epicôndilo medial. Quando você esfrega o teu dedo aqui, você encontra uma bolinha. Epicôndilo lateral, você encontra outra bolinha. Se você escorregar a tua mão póstero anteriormente, vai ter a cabeça do rádio, onde ela vai estar sendo limitada pelo ligamento anelar. Esse ligamento anelar é o ligamento que o jogador de tênis adora arrebentar, jogador de basquete também. E aí instabiliza a cabeça do rádio. Então, escorregando a tua mão póstero ou próximo distalmente, crânio caudalmente, você vai encontrar uma bolinha. Essa bolinha é justamente quem? O epicôndilo lateral. Um pouquinho mais para anterior, você vai encontrar a cabeça do rádio. Quando você faz pronossupinação, a cabeça do rádio gira embaixo do seu dedo. Então, quando você faz a pronossupinação, a cabeça do rádio gira embaixo do seu dedo. Tá? E quando você belisca, você vai sentir o braquiorradial, que ele é simultaneamente flexor e pronador. Ele participa da flexão e supinador. Ele participa da flexão e supinação em velocidade muito rápida. Por isso que toda vez que você for fazer um treinamento de braço, dá uma atenção braquiorradial, porque na hora que o halter voa da mão, é ele que vai salvar a tua mão. Na hora que a barra longa ela oscila e fica querendo cair, é ela que vai fazer você pegar ela de volta na queda, na caída. Deu para entender? Deu para entender? Tem, professor. Tem, professor. Deu, professor, deu para entender. Tá. Perguntas. O cotovelo, qual é a função mais importante do cotovelo? Qual é a função mais importante do cotovelo? Leonardo apertou tão rápido o botão que não deu para ouvir o que ele falou. Não falei não, professor. Desculpa, não falei Tá não. bom. Então me diz aí, já que tu piscou aí, qual é a função mais importante do cotovelo? Função mais importante, É. no caso, ele tem alguma coisa a ver com movimentação também, não é isso, professor? Não. Claro, tudo Não? nosso é movimento. A função mais importante do cotovelo é a função social. Qual é a função social do cotovelo? Trazer o alimento à boca e fazer a higiene íntima, tanto na boca, na cabeça, nos ouvidos, em qualquer outro lugar. A mão só chega nas suas costas se o cotovelo permitir. Então, o cotovelo, se você endurecer o cotovelo, você não traz o alimento à boca, você não faz a sua higiene íntima. Então, a função social do cotovelo, a função mais importante do cotovelo é social. Trazer o alimento à boca e fazer a higiene íntima.
Deu para entender? Sim, senhor. Você com o cotovelo duro, você não puxa a sua calça a nível da cintura. Você com o cotovelo duro, você não consegue fazer muitas coisas. Quando você amputa uma perna, você consegue ser independente. Quando você tem uma rigidez de cotovelo, ela começa, naquele momento, a gerar uma dependência sua com outra pessoa, sua com uma máquina ou com algum acessório. Então, a gente sinaliza muito isso. Cotovelo, a importância do cotovelo social, trazer o alimento à boca, fazer a higiene íntima. Você, com cotovelo duro, não consegue botar os óculos. Não tem como. Entender a importância do cotovelo? Positivo, professor, positivo. Pergunta. Professor, o braquiorradial, o senhor falou que é defesa, não é isso? O braquiorradial é um músculo de fuga. Ele salva a tua mão. A mão é uma ferramenta muito importante. Então, ela não pode correr risco. Então, quando você toca uma coisa quente, quando você toma um choque, ou você sente ameaçado dela ser imprensada, você tira ela fora. Quem é que estimula isso? Quem é que dispara isso? O braquiorradial. Por isso que sempre o braquiorradial precisa de uma atenção especial. Ok, ok. Perguntas? Perguntas? Tem que ter perguntas. Tem que ter perguntas. Então, no início do nosso encontro aqui, eu avisei a vocês que nossa prova é na próxima semana. Eu vou construir a prova de vocês no decorrer desses dias e a prova será feita pelo AVA. Então, é recomendável que vocês frequentem lá o AVA de vocês. Eu não sei como é o AVA de vocês, para que vocês possam pilotar com facilidade. Perguntas? Eu vou mandar o link desse filminho para vocês, para que vocês possam acessar quantas vezes vocês quiserem. Pergunta? A última parte aí eu acho que falhou, professor. Eu não ouvi aqui, não. Eu vou mandar o link desse filme da Anatomia Fácil para vocês, para que vocês possam assistir quantas vezes vocês quiserem. Eu vou botar no grupo. Okay. E a Esther depois manda para vocês. Tá bom? Pergunta? Todo mundo botou o nome lá na presença? Agora tem 34 aqui presentes. Todo mundo botou o nome lá no chat? Professor, teve gente que não conseguiu entrar de novo hoje. Não ouvi nada que você falou. Teve pessoas que não conseguiram entrar de novo hoje na aula do senhor. Ela está no automático, está entrando todo mundo no automático. Os não, o que acontece? Entraram no automático. Aquele problema de ter que fazer login de novo, o mesmo problema da semana passada. Sim, aí eu não sei como resolver isso. Está no automático. Vocês têm senha de acesso para isso. Mas o que acontece? Só está dando problema nessa aula do senhor, professor. As outras aulas estão indo direto. Eu não sei porque. Eu posso até. O link aí, na semana passada eu consultei o Sávio e ele disse que também teve problema durante a semana. Mas eu tenho repetido o procedimento. Eu agendo, tenho posto até alguns minutos antes para ficar disponível para vocês, para não congestionar, para ter facilidade de acesso. Aí pede a Débora, não é Débora o nome dela? A Esther, pede a Esther para fazer uma listinha e me mandar das pessoas que não conseguiram entrar, mas vai ficar disponível a gravação para vocês lá no YouTube, no link do YouTube que eu mandei para vocês. Tá ótimo. Tá bom? Pergunta? Todo mundo botou o nome no chat lá? A Esther depois me manda. Esther, está me ouvindo? Manda para mim a lista das pendências aí. Sim.
Tá bom? Tá bom. Eu fiz a da semana passada também. Tá Eu certo. fiquei esperando essa semana, vou te mandar. Tá bom. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não, professor. Então, eu vou fechar aqui. Atento a Esther, que eu vou mandando material para você. Tá bom? Até a semana que vem. Falou, pessoal, até Até, semana que vem. professor. Tchau, tchau. Até semana que vem. Boa noite, professor. Até logo. Supraescapular. Essa vertebra supraescapular